Bom, Zezé, acho que podemos iniciar a apresentação. Tá, então, acho que eu só queria agradecer a apresentação do professor Jean-François Navinet. Navinet, obrigada pela apresentação. O professor Navinet é o diretor de Relações Internacionais da Telecom Paris e nós já vamos... A colaboração aqui com a UFES, eu acho que já se estende ao longo de 10 anos, e é sempre um prazer receber a visita do professor Navinet. Esse ano ainda não foi possível presencialmente, mas se Deus quiser, no próximo ano vai estar aqui conosco de novo. Tá? Então, obrigada, e obrigado a presença de todos. Está sendo gravada e depois nós vamos disponibilizar para o professor Patrick do colegiado. Obrigado, então. Bom dia a todos, muito obrigado. Então, vou fazer uma apresentação de Telecom Paris, explicar também qual é o processo de admissão na escola, quais são as possibilidades de intercâmbio simples, intercâmbio em dupla diplomação. E vou também fazer alguns comentários sobre digamos, as condições de vida na França, custo de vida, essas coisas. Então, para iniciar, falando de Telecom Paris, como se fala em francês, vou dar alguns números sobre a classificação internacional da escola. A escola é classificada no Times Higher Education, na segunda posição das escolas francesas de engenharia, também muito bem colocada para digamos, as potencialidades de emprego na saída da escola. E também apareceu no ano passado na classificação das pequenas universidades, ou seja, foi colocada na sexta posição nas melhores pequenas universidades. De fato, bom, não sei se vai ser o caso já este ano, mas certamente a partir do próximo ano, a escola não vai mais aparecer no Times Higher Education diretamente ou no QS também diretamente. Aqui tem a classificação no QS. Porque o que será classificado é o Institut Polytechnique de Paris, que é um grupo no qual pertence a Telecom Paris. Eu vou falar um pouco depois sobre esse instituto. Então, também podem ver que atualmente a Telecom Paris aparece no QS Ranking, na 64ª posição, por exemplo, para a computação. Aparece também para a engenharia eletrônica e matemática. Além disso, a escola sempre é bem colocada nos rankings nacionais na França, primeiro como a primeira escola para o digital, como recentemente também como a segunda escola para engenharia de forma geral, ou seja, depois da École Polytechnique, que é a escola francesa mais prestigiosa, primeira para a internacionalização, primeira também para a interação com as empresas. Outros elementos importantes são o que é possível fazer na saída da escola. Ou seja, quando os jovens diplomados vão procurar um emprego, quais são as possibilidades. Então, a primeira coisa importante saber é que os engenheiros da escola vão achar empregos em qualquer setor socioeconômico, qualquer setor da indústria. É isso porque as tecnologias do digital hoje são necessárias em todos os setores da economia. Claramente, tem mais pessoas trabalhando diretamente em empresas do setor do digital, que seja serviços, software, ou outras tecnologias, consultoria para as tecnologias do digital, mas também tem pessoas em todos os outros setores, como aparece nessa figura aqui.
Uma coisa importante é, então, que tem, isso foi na pesquisa do ano passado, eu não tenho ainda os resultados da pesquisa deste ano, cada ano fazemos uma pesquisa com as 3 últimas turmas de alunos, ou seja, os jovens diplomados das 3 últimas turmas, e então o resultado da pesquisa mostra que 97% dos jovens graduados têm obtido um emprego, uma continuação de estudos, seja doutorado, essas coisas, em menos de 3 meses depois da diplomação. E, de fato, aproximadamente 2/3 têm obtido um emprego até mesmo antes de ser diplomados. Interessante também ver em que tipo de empresa os jovens diplomados vão trabalhar. Então, tem grandes empresas, ou seja, mais de 5.000 funcionários, empresas médias, digamos, fica mais ou menos equilibrado, as grandes empresas médias, empresas pequenas, e tem também essa parte, seja para startups, aumenta cada ano, ainda uma parte pequena, 5%, mas aumenta a cada ano. Localização de trabalho, de fato, tem 55% na região de Paris. Na França tem uma concentração grande da economia na região parisiense, e então se vê que muitos alunos vão procurar e achar emprego então, nessa região, e não vão procurar outras regiões na França. Mas tem também 1/3 dos jovens diplomados que vão trabalhar fora da França, em muitos países diferentes. Ou seja, como vamos ver depois, a escola acolhe muitos alunos estrangeiros, mas não são necessariamente os alunos estrangeiros que vão voltar a trabalhar em outros países. Também muitos franceses querem ter uma primeira experiência profissional fora da França. E os salários, aqui é o salário mais os bônus, que é ao melhor nível na França para diplomados a nível de master. Outra característica importante das escolas de engenharia na França, e particularmente da Télécom Paris, é a relação forte com as empresas. Então, à direita vocês têm logotipos de grandes empresas, que sejam francesas ou multinacionais, mas trabalhamos com qualquer tipo de empresa, de startups, até os grandes grupos multinacionais. E essa relação estreita com as empresas se traduz a todos os níveis, seja a nível da governança da escola, no conselho de administração, por exemplo, o presidente do conselho de administração, aliás, a presidente atualmente, é então, alguém que vem de uma empresa. Para o ensino, para a formação dos engenheiros, tem a cada ano mais de 500 pessoas vindo do mundo da indústria, das empresas, para participar, dar aulas, participar de projetos, dar conferências também, propor casos de estudo, etc. E também tem essa interação na formação através dos estágios. Tem 2 estágios obrigatórios na formação na Télécom Paris. Um estágio que é no fim do primeiro ano, que é um estágio relativamente curto, e tem o segundo, que é o estágio no fim de curso, que normalmente é um estágio de 6 meses a ser realizado numa empresa. Claramente, também, essa interação forte para a pesquisa, com cátedras de ensino e pesquisa, ou laboratórios conjuntos, e também atividades de empreendedorismo. A escola tem o maior, acho melhor, a melhor incubadora no setor digital na França,
e que foi criado em 1999 e que desde então contribuiu a criar mais de 3 mil empregos e que tem uma taxa de sucesso muito alta, ou seja, com 85% das jovens empresas que estão ainda em atividade 5 anos depois da criação. Alguns elementos também sobre a localização da escola. Bom, a escola Telecom Paris, hoje, não é mais situada dentro de Paris, mas perto de Paris. Ou seja, a escola se mudou há 2 anos atrás, ela ficava antes dentro de Paris, agora fica a uns 20 quilômetros ao sul de Paris, numa cidade chamada Palaiseau, e no âmbito que se chama Paris-Saclay. Paris-Saclay é um cluster de ensino, de pesquisa, de universidades, institutos, centros de pesquisa, que é o maior da França, e esse cluster Paris-Saclay representa 15% da pesquisa na França. Já em si é enorme. E, para dar uma ideia, também a região parisiense representa 40% da pesquisa francesa. Aqui vocês têm uma imagem do campus da escola, ou seja, aqui são os prédios da escola, que é um prédio que foi então inaugurado há 2 anos atrás, que foi também premiado, ou seja, os arquitetos, as arquitetas mais exatamente, foram premiadas pelo Pritzker Prize, que é o equivalente de um Nobel de arquitetura. Bom, ou seja, é um prédio de alta qualidade, é um ambiente bom para estudar. O que vocês podem ver aqui é também que esse campus é bastante verde, tem então uma floresta ao lado e bom, possibilidades deportivas, outras escolas ao lado, tem a École Polytechnique, a ENSTA Paris, a ENSAI Paris, Instituto de Ótica. Daqui a 1 ano terá também uma outra escola que se chama AgroParisTech, que é mais no setor da agronomia. Então, é um setor em constante desenvolvimento e com meios de transporte simples para ir a Paris. Você já tem o trem, tem o ônibus também, e precisa mais ou menos meia hora para ir do campus até Paris. Então, isso é uma visão do ambiente da escola, ou seja, é o campus, na verdade, do Institut Polytechnique de Paris. Isso. Então, vocês têm aqui a Telecom Paris, com uma outra escola irmã, digamos, Telecom Sud Paris, que ficam nesse canto. No meio tem a École Polytechnique, aqui no leste tem a ENSTA Paris, aqui a ENSAI Paris. Tem centros de pesquisa industriais, tem a Danone, que é do agroalimentar, EDF, que é uma empresa nacional de energia elétrica, principalmente. Tem o CA, que é quer dizer, Centre d'Études Atomiques, ou seja, era historicamente um centro sobre estudos da energia nuclear. Hoje tem atividades muito mais largas, tem muitas atividades em eletrônica, por exemplo, nesse CA. E outros centros em construção terá, por exemplo, um centro de pesquisa da Total, em breve também nesse campus. Além disso, tem alojamento para os alunos, tem comércios também, tem também um liceu internacional em construção e outras coisas. Então, algumas palavras sobre o Institut Polytechnique de Paris. O Institut Polytechnique de Paris foi criado, então, oficialmente há 2 anos atrás. Então, um instituto bem recente. Ele faz parte dos projetos do governo francês de criar cluster de instituições de ensino e pesquisa para criar como grandes universidades à escala mundial.
E então, bom, tem outros projetos que foram assim criados na França, mas esse é certamente o mais recente e com grande ambição. E vocês podem ver que esse Institut Polytechnique de Paris, mesmo sendo bem recente, já aparece nos rankings internacionais. Ele foi, há um mês atrás, classificado no QS World University Ranking, na 40, não sei mais dizer, bom, na posição 49, e também aparece no outro ranking mundial, que é o CWUR, na posição 41. Então, esse Instituto Polytechnique de Paris tem como um estatuto de universidade, ou seja, ele tem possibilidade de otorgar bacharelado, master, doutorado. Ele, aliás, já otorga master e doutorado. Ele tem atualmente 8.500 alunos, e dentro desses alunos tem aproximadamente 900 alunos de doutorado e temos a ambição de multiplicar por 2 esse número de doutorantes daqui a uns 10 anos. Você já tem, então, uma ambição forte, particularmente forte, de desenvolvimento na pesquisa. Bom, 30 laboratórios, 1.000 professores e também consideramos que a interdisciplinaridade é muito importante e também permite de então, tratar assuntos fortes, atuais e futuros de pesquisa e com impacto social forte. Então, foi criado um centro sobre energia para o clima e também outro centro foi criado no ano passado, que é um centro sobre inteligência artificial e a análise de dados. Outros 2 centros são em preparação e deveriam ser criados nos próximos meses, um em particular sobre a defesa. É importante dizer que tem 2 escolas do Institut Polytechnique de Paris, que são escolas com estatuto militar, a École Polytechnique e a ENSTA Paris. Então, vamos falar um pouco mais agora do programa de engenharia na Telecom Paris. Primeira coisa, bom, um valor importante para nós é a excelência científica, e claramente nas áreas cobertas pela escola, seja matemática aplicada, física, eletrônica, computação. Para a formação, então, com uma alta seletividade na entrada, professores de alto nível e então reconhecimento internacional sobre a pesquisa. É uma abordagem multidisciplinária, ou seja, não tratamos apenas de disciplinas científicas na formação dos engenheiros, mas também mais ou menos um terço das disciplinas ou das horas de cursos, digamos, são dedicadas a outras áreas como ciências sociais, economia, cultura geral, management, direito, e a maioria das atividades são realizadas em pequenos grupos, que dá, então, uma qualidade de orientação dos trabalhos muito boa. Orientação profissional também, tem muitas oportunidades para os alunos de contato com as empresas e para, digamos, como dizer, preparar os alunos à futura vida profissional, informar da melhor forma sobre as carreiras possíveis, os campos de atuação possíveis, e isso através de seminários, então, de estudos de casos. Tem também essas cátedras que já mencionei de ensino e pesquisa, os estágios e outras atividades também
realizadas, tem muitos eventos realizados com as empresas. Já falei da incubadora da Escora, então tem um peso forte sobre a inovação e tem também cursos sobre empreendedorismo na formação do engenheiro, até uma opção no terceiro ano sobre terceiro e último ano. Bom, vamos ver depois como é organizado o curso de engenharia na França logo depois. Então, uma opção sobre a inovação para quem já tem um projeto de criação de empresa, ou um projeto de criar, digamos, nos anos próximos, uma empresa. A abertura internacional também é muito importante, seja a Escora, é certamente a Escora francesa que mais conta alunos estrangeiros, e temos aproximadamente 44% de alunos estrangeiros globalmente, seja, não apenas na formação de engenheiro, mas em todos os programas ofertos pela Escora. É obrigatório estudar 2 idiomas estrangeiros, claramente para vocês, a menos que vocês sejam já francófonos ou, como se diz, anglófonos, vocês vão ter que estudar o francês ou o inglês. E, no caso, tem também a oportunidade, opcionalmente, de estudar um terceiro idioma. Consideramos que formamos 3 perfis principais de engenheiros. Então, primeiro tem os inventadores, seja, aqueles que vão criar novas tecnologias, novas técnicas, e vocês têm aqui nomes de 3 pessoas. Talvez a invenção a mais conhecida aqui é a Siri do Apple, que tem nos smartphones da Apple. Então, que foi criado por um engenheiro da Escora, Luc Julia. Segunda categoria são os empreendedores, aqueles que vão criar novas empresas. Vocês têm 3 nomes. Bom, a primeira empresa talvez não é muito conhecida fora da França, a LG, mas as duas certamente são conhecidas de todos vocês. Uber, então, que atua na França, no Brasil, nos Estados Unidos e na maior parte dos países do mundo. Então, os dos cofundadores da Uber, então, é um doutor da Telecom Paris, Oscar Salazar, um mexicano. Ele também criou outras empresas depois, já é um, como se diz, serial empreendedor. E Jean-Luc Vaillant, então, um dos cofundadores do LinkedIn, também, então, uma rede social mais com vocação profissional. E a terceira categoria, certamente aquela categoria que mais tem engenheiros, é daqueles transformadores, ou seja, aqueles que vão transformar as empresas utilizando as tecnologias do digital. Então, para fazer com que as empresas se tornem mais eficientes, mais competitivas no mercado. E mais uma vez, tem exemplos aqui para grandes empresas francesas internacionais. Então, vou agora explicar como funciona o sistema das escolas de engenharia na França. Então, vamos ter uma linha de tempo horizontal aqui. E vamos iniciar a nível do que é chamado em francês BAC. BAC é, então, uma palavra reduzida para baccalauréat. Baccalauréat é um exame, digamos, o nível do baccalauréat corresponde ao nível do vestibular no Brasil. Então, para quem passa o baccalauréat, ele tem direito de entrar nos estudos superiores, e na França tem basicamente 2 grandes sistemas. Tem o sistema universitário, que é o sistema, bom, segundo o Acordo de Bolonha, com primeiro, então, um ciclo de 3 anos, que corresponde à graduação, para otorgar na França um diploma que se chama a licence, ou seja, um bacharelado, e depois um ciclo de 2 anos, que é o master
mestrado, ou seja, e depois, então, quem tem o master, ou ele vai trabalhar diretamente, ou ele pode continuar no programa de doutorado. A duração teórica do doutorado é de 3 anos. Na prática, a duração real do doutorado é mais de 3 anos e meio até 4 anos. E o segundo sistema é o sistema do que é chamado em francês grandes écoles. Grandes écoles não quer dizer escolas grandes pelo tamanho, mas escolas prestigiosas. E nas grandes écoles tem, na verdade, duas categorias de escolas. Tem as escolas de engenharia e as escolas de administração, comércio. Bom, o que nos interessa hoje são aquelas escolas de engenharia. Então, para as escolas de engenharia, tem primeiro um ciclo de 2 anos, que é chamado classe préparatoire. Classes preparatórias aos concursos para poder ingressar nas escolas de engenharia. Nesse sistema aqui, de grandes écoles, tem primeiro uma seleção, depois então, ciclo fundamental ensino secundário, para poder entrar nas classes preparatórias, e então, depois desses 2 anos, às vezes 3, de classe preparatória, tem concurso para entrar nas escolas de engenharia. Então, como eu falei, tem um ranking estabelecido, renovado cada ano das escolas de engenharia. Tem aproximadamente 200 escolas de engenharia na França. E então, a Telecom Paris é classificada na segunda ou terceira posição, depende dos rankings, mas seja uma das realmente melhores escolas de engenharia na França. Então, para quem entrar nesse ciclo de engenharia, ele vai ter, então, 3 anos até obter o diploma de engenheiro que otorga também o grau de master. Então, ele é colocado aqui a nível de master, porque ele otorga o grau de master, ou seja, quem quer continuar em doutorado, pode continuar em doutorado. Então, o que se estuda durante esses 2 anos de classe preparatória? Vai se estudar ciências fundamentais, seja matemática de forma intensa, física de forma intensa, química, base de programação, francês, seja literatura francesa, um idioma estrangeiro, é só isso. Então, um ciclo bem intenso para preparar aos concursos. Depois, quando entrar na escola de engenharia, o primeiro ano é como um ano de transição entre esse sistema de classe preparatória e o que vai seguir de curso de engenharia. Ou seja, no primeiro ano tem ainda mais matemática, mais avançada, mais puxada. Para a Telecom Paris também tem física e começar a ter, então, disciplinas de engenharia nas áreas da escola e aqueles outros cursos transversais, seja economia, direito, idiomas, claramente, e outros. A partir do segundo ano, começa a ter várias possibilidades, o que vou explicar logo depois, e no terceiro ano, ainda mais possibilidades diferentes. Então, sim, uma coisa importante. Se vocês participam do intercâmbio com a Telecom Paris, dentro do convênio assinado entre a UFS e a Telecom Paris, vocês vão entrar diretamente no segundo ano. Na verdade, vocês normalmente vão entrar na escola depois de ter cursado com sucesso 7 semestres, no mínimo, na UFS. Então, para obter o diploma série A, 2 anos, para o intercâmbio simples, é 1 semestre ou 2 semestres. Então, no caso, não vou descrever o que tem no primeiro ano e vamos falar diretamente do segundo ano. No segundo ano, os alunos têm escolha entre
o que chamamos em francês filière, na verdade, são caminhos. Tem 14 caminhos diferentes. 6 daqueles caminhos que vou apresentar depois são ensinados em inglês e 8 em francês. Então, cada aluno tem que escolher 2. Vou mostrar a lista daqui a pouco. Além disso, tem também outras disciplinas a escolher dentro de uma oferta, ciência dos dados, estatística, computação. O bom curso de otimização é obrigatório. Machine Learning e outras disciplinas. Então, tem essas disciplinas científicas e, além disso, tem ainda cursos de economia, management, direito, empreendedorismo, idiomas, sociologia e outros. Então, um ano de estudo corresponde a 60 créditos europeus, o que é chamado de ECTS. Então, quais são os 14 caminhos propostos no segundo ano? Então, nos quais tem que escolher 2. Tem 3 que são sobre inteligência artificial e ciência dos dados. Então, 2 diretamente sobre isso e um mais sobre processamento de imagem. Tem 3 que são mais orientados à matemática avançada e à computação. Tem 3 outros aqui, sistemas embarcados, um software distribuído e sistemas interativos e 3D. Tem outros 4 aqui que são mais sobre comunicações, redes, cibersegurança, seja, em particular, telecomunicações, redes sem fio. E, finalmente, um caminho que é mais sobre economia, organização, management e estratégias. É aquele oferto em inglês ou francês. Você já tem possibilidades para quem quer estudar em inglês, tem a possibilidade. Claramente, todas essas combinações não são possíveis. Os caminhos são organizados em 3 grupos, então não é possível escolher 2 caminhos do mesmo grupo. Tem que escolher, por exemplo, um caminho do grupo A com o caminho do grupo B ou com o caminho do grupo C. Ou seja, tem ainda muitas combinações possíveis. No terceiro ano, tem 2 grandes possibilidades. A primeira é escolher uma opção interna. Então, nessa opção interna tem um foco dado sobre a inovação, tem um projeto de pesquisa e inovação, e tem, então, curso sobre uma área escolhida dentro do que é indicado aqui. Então, inteligência artificial, matemática avançada, computação, redes, internet das coisas, cibersegurança, sistemas digitais e inovação. Ou a outra grande possibilidade é cursar o segundo ano de um master realizado em parceria com uma outra instituição, seja particularmente do Institut Polytechnique de Paris, do qual a escola faz parte, ou também a escola tem parcerias com outros grupos, outras universidades, ou seja, tem muitas possibilidades para isso. E no caso, se escolher essa segunda opção, além do diploma de engenheiro da escola, tem a possibilidade de obter um diploma de master. Nos 2 casos, que seja a opção interna ou o master, então, tem, a partir, digamos, de cursos e projetos, tem uma duração de 11 semestres, nos 2 casos, e tem 11 semestres de estágio, então, que é, de forma geral, realizado numa empresa. No caso de um master, pode ser também realizado num laboratório de pesquisa. Claramente, para um master, ele tem que ser orientado à pesquisa, mesmo que seja numa empresa.
E uma coisa importante dizer também é que, na França, por lei, é obrigatório dar um salário ao estagiário desde que o estágio tenha uma duração maior que 2 meses. Então, já falei que tem projetos, tem projetos, digamos, previstos no currículo do curso, mas, além disso, tem infraestruturas para deixar os alunos desenvolver a criatividade. Você já tem um Fab Lab, tem um laboratório de eletrônica, tem então, possibilidades de acesso a incubadoras, um design studio também e outras possibilidades e técnicos também que podem ajudar ao desenvolvimento de projetos dos alunos. Algumas palavras sobre a pesquisa. Bom, a escola é realmente um centro de excelência na Europa na área do digital, é conhecida como tal. Ela trabalha em parceria com grandes agências nacionais de pesquisa, como o CNRS, INRIA. INRIA é especializado justamente em computação e inteligência artificial, o CA, que já mencionei, e outras. A escola conta 160 professores pesquisadores, aproximadamente 200 alunos de doutorado atualmente, tem 600 publicações por ano, e a escola é organizada em 2 grandes laboratórios, um que é mais sobre as ciências sociais e econômicas, e o outro sobre as ciências clássicas do digital, seja bom, tudo que é processamento de dados, sinal, imagens 3D, computação em redes e eletrônica e comunicações digitais. E estruturamos a pesquisa da escola segundo 6 eixos atualmente. Você já tem os sistemas e redes complexos, a interação, concepção, interação, percepção, a confiança digital, seja tudo que é confiabilidade, segurança e tratamento de riscos, ciência dos dados, inteligência artificial, modelagem matemática e a inovação digital. Bom, vou continuar. Talvez vocês já tenham muitas perguntas, mas vamos deixar as perguntas para o fim. Então, vou continuar e vou tentar terminar rapidamente para deixar espaço para as perguntas. Então, a respeito das possibilidades de intercâmbio, vamos falar rapidamente primeiro das possibilidades de intercâmbio simples. Tem possibilidades de intercâmbio simples de 1 semestre ou 2 semestres. No caso, o aluno vem no segundo ano da escola, como apresentei anteriormente, e então as mobilidades são possíveis para os 2 semestres, mas a nossa preferência é que o aluno vem para 2 semestres e que ele chega em setembro. As possibilidades cobrem todas as áreas da escola e tem então um link aqui para os cursos propostos para os alunos em intercâmbio simples. Ou seja, é importante saber que todas as disciplinas não são abertas para alunos em intercâmbio simples. Segundo programa é o programa de dupla diplomação. E como eu expliquei, então, os alunos vêm para o segundo e terceiro ano da escola, o que corresponde, de fato, ao nível de master. Para candidatar, a candidatura se faz depois de ter cursado com sucesso 5 semestres na universidade de origem, seja na UFS, no caso. Então, posso detalhar isso depois. E, então, a entrada na escola se faz quase 1 ano depois, seja depois de ter cursado 7 semestres. Então, vamos supor, vocês estão terminando atualmente o 5º semestre, vocês podem candidatar no próximo semestre para
uma admissão na Telecom Paris, e no caso, vocês iriam na escola no mês de setembro de 2022. Você já tem que prever um pouco com quase um ano antes esse projeto de mobilidade. Então, vou falar um pouco do processo de admissão, o que é necessário. Bom, claramente, primeiro vocês podem entrar em contato com os professores da UFS para ter todas as informações necessárias e também com o Serviço de Relações Internacionais da UFS. Então, primeira coisa importante para nós, no contexto de uma dupla diplomação, pedimos à universidade de origem fazer uma pré-seleção dos alunos e nomear os alunos, então, pré-selecionados. E vamos considerar apenas as candidaturas dos alunos pré-selecionados. Segunda coisa, vocês viram anteriormente que tem, então, possibilidades de cursar disciplinas em francês ou inglês. Se vocês têm a intenção de cursar disciplinas em francês, o nível B1 adquirido é o mínimo necessário. Se vocês pretendem cursar disciplinas em inglês, o nível B1 adquirido em inglês é o mínimo necessário. E claramente, para ter todas essas possibilidades, tem que ter um nível B1 adquirido em francês e em inglês. Segunda coisa, então, é importante pensar antecipar, digamos, pensar se eu vou estudar na Telecom Paris, o que eu pretendo estudar naquela escola. Então, vocês têm que se informar antes. Então, tem um pouco de curiosidade e ir no website da escola, através desses links, para ver quais são as possibilidades, quais são as disciplinas, quais são os caminhos ofertos e ver o que mais cabe com o projeto de vocês. Depois, quais são os documentos que vai ter que fornecer para uma candidatura. Então, documentos a preencher em francês ou inglês. Tem um formulário de candidatura. Depois, bom, esse segundo elemento não é para vocês, para alunos Erasmus, já alunos europeus, mas também vamos estabelecer depois da admissão o equivalente de um Learning Agreement, seja o programa de estudos de vocês, e isso é objeto de, então, uma validação tripla do aluno e das duas instituições. Vocês vão ter que escrever uma carta de motivação. A carta de motivação é um documento realmente importante, sério. Ou seja, vocês têm que pensar a descrever com coerência o projeto de vocês, ou seja, qual é a relação que existe entre os estudos atuais na UFS com o que eu pretendo estudar na Telecom Paris, com o meu projeto de início de carreira, ou seja, o que eu pretendo fazer depois de obter os dois diplomas, o diploma da UFS e o diploma da Telecom Paris. Então, tem que mostrar uma coerência nisso. Não tem, digamos, um projeto ideal, cada um tem o seu próprio, mas tem que descrever bem o projeto seu e mostrar toda a coerência que existe entre esses vários elementos, estudos na UFS, estudos na Telecom Paris e depois o início da vida profissional. Claramente precisa depois de um currículo, o histórico escolar, se tem, então, a classificação na turma, cópia de passaporte, o cédula de identidade, nomes de professores para pedir 2 cartas de recomendação, também
é importante, porque cada ano temos experiência disso, tem alunos que vão colocar nomes de professores sem pedir anteriormente o acordo dos professores. Então, é bom verificar, antes de colocar os nomes dos professores, que eles estão dispostos a escrever cartas de recomendação. E, a mais que eles tenham uma opinião positiva de vocês. Ok? Também, às vezes, temos surpresa. Último elemento, então, para esse processo de admissão, tem uma entrevista de motivação. Normalmente não tem entrevista científica, mas bom, pode ser que durante a entrevista de motivação tenha também algumas perguntas sobre alguns aspectos científicos. Qual é o calendário de admissão? Então, este ano tentamos coordenar, organizar todos os nossos processos de admissão internacional com o mesmo calendário, então, para a dupla diplomação. Então, a data limite de candidatura é o 30 de setembro. Depois vamos estabelecer, então, verificar que os alunos que se candidataram são bem nomeados pela universidade, então vamos estabelecer uma lista de elegibilidade no início de outubro, e depois vamos programar as entrevistas de motivação, e, finalmente, ao redor do 15 de novembro, vamos, então, divulgar as decisões de admissão. E isso, então, para alunos que vão iniciar o curso na Telecom Paris, no mês de agosto, setembro de 2022. Algumas palavras sobre as taxas de inscrição. Então, coloquei aqui as taxas normais. Então, para um aluno não europeu, seria 4.150 euros por ano, sabendo que o custo real da formação, que de fato é subvencionado pelo governo francês, é de 17.000 euros por aluno por ano. Mas, no âmbito do acordo de duplo diploma assinado com a UFSC, não tem que pagar aquelas taxas. A única taxa que terá que pagar é uma taxa que é chamada de CVEC, que vale atualmente 92 euros, que é uma taxa que dá, então, é obrigatória e dá, então, acesso a serviços sociais, saúde e outros. Uma ideia sobre os custos de vida em Paris, na região parisiense, precisa aproximadamente de 900 euros por mês. Então, digamos, ao redor de 500 euros para alojamento, e depois, bom, vocês têm outros valores, bom, tem o transporte, vocês vão precisar de uma carteira para o transporte, tem então possibilidade de comprar por mês ou por ano, e dá possibilidade, então, de viajar em qualquer canto da região parisiense, com esse custo. Tem, então, também saúde e outros pequenos custos. Possibilidades de apoio financeiro. Bom, vamos passar sobre Erasmus, não se aplica. Tem, então, o programa francês, que é o programa de excelência EFEL, que é muito concorrido. No caso, é a escola francesa que vai apresentar a candidatura do aluno para este programa. E, bom, não é um segredo, o país que mais consiga obter bolsas EFEL é o Brasil. Então, tem uma concorrência particularmente forte entre os alunos brasileiros para obter uma bolsa EFEL. Ou seja, quem não tem como comprovar a excelência, seja sendo dentro do 1%, 2% melhores da turma, é quase impossível obter a bolsa EFEL. Tem também, às vezes, bolsas das embaixadas de França
Bom, acho que não existe no Brasil, mas tem outros países que têm esse tipo de bolsas, tem exemplos dados aqui. E, finalmente, tem duas outras opções. Primeiro, tem bolsas de governos estrangeiros. Bom, tem, por exemplo, no Brasil tem o programa bilateral FITEC, então que normalmente é gerenciado pela CAPES no Brasil, o BRAFTEC, mas bom, que está adormecido atualmente, infelizmente. E, finalmente, a última opção são a escola se apoia sobre uma fundação que recebe doações de dinheiro de ex-alunos. Então, com essas doações de dinheiro de ex-alunos, conseguimos bolsas que então, nos permitem ajudar alunos excelentes e que precisam de uma bolsa. Sobre alojamento, não vou entrar em detalhes, vocês terão de qualquer forma acesso a esses slides. Bom, damos apoio para achar um alojamento, seja de forma geral, não tem dificuldade para os alunos aceitos em dupla diplomação para encontrar um alojamento. Vida sobre o campus tem muitas possibilidades, tem muitas associações dos alunos, e até se você tem uma ideia para criar uma nova, você tem a possibilidade de criar uma associação e incentivar outros alunos para participarem. Mas o que é importante, eu falei que tem várias outras escolas, universidades ao redor, você já tem também possibilidades de desenvolver atividades com outras escolas, você já tem um ambiente estudantil muito rico no campus. Bom, terminei essa apresentação. Então, obrigado pela atenção. Vocês têm aqui, bom, o website da escola e vocês têm aqui 2 endereços e-mails, se querem então, ter mais informações diretamente. Eu recomendo escrever para a segunda, incoming@telecomparis.fr. Obrigado, então vamos abrir agora para as perguntas. Então, há várias questões aqui no chat. Eu não sei se é o Maurício Malaguti colocou sobre o que é soft skills. Ele pergunta, não sei se ele quer perguntar ou se eu vou lendo. Soft skill, bom, uma terminologia, bom, é nada de francês essa terminologia, é uma maneira de nomear tudo que justamente não é de disciplinas bem formalizadas, como bom, as disciplinas científicas que mencionei, como também o direito, a economia, essas coisas. Então, vai corresponder mais a indo na Telecom Paris, você vai, por exemplo, desenvolver a sua experiência internacional, ou seja, você vai aprender a conviver com pessoas de cultura diferente, você vai aprender a trabalhar com pessoas de cultura diferente, com métodos diferentes. Isso faz parte do soft skill. Outra coisa é desenvolver a sua capacidade a se comunicar, ou seja, a apresentar suas ideias, também a prestar atenção às ideias dos outros. São tudo isso, bom, saber fazer uma reunião também, essas coisas, talvez a desenvolver trabalho em equipe, essas coisas são o que consideramos soft skill. E isso é muito importante para a vida profissional depois. Então, tem mais questões. Então, tem a outra questão do Tiago da Costa Silva. Vocês querem abrir o microfone e fazer a pergunta ou eu leio aqui? Os alunos podem abrir o microfone, claramente. Sim. Tá, então, tem a próxima é do Tiago Costa Silva. Bom,
Eu posso falar aqui, se quiser. Sim, sim, fala, por favor. Tá bom. A pergunta é se os alunos podem procurar emprego devido ao custo de vida de 900 euros e também se é necessário somente o inglês ou você precisa ser inglês e francês, porque tem disciplinas que são lecionadas apenas em inglês. Sim, então, bom, eu vou responder as duas perguntas. Primeiro, a primeira, procurar emprego. Ou seja, na verdade, a questão não é procurar emprego, é ter um emprego enquanto você está estudando na escola. Isso não é aconselhado. Ou seja, o ritmo na escola é denso, é difícil conseguir ter um emprego em paralelo das suas atividades. O que pode ser feito é que na escola, como quase todas as escolas, tem o que chamamos também em inglês de Junior Enterprise. Você já tem, através disso, possibilidade de desenvolver serviços, também de adquirir experiência, mas são, digamos, atividades pontuais. Ou seja, isso claramente vai permitir para você ganhar um pouco de dinheiro, mas não corresponde realmente a um emprego. Teoricamente, com visto que você terá, você tem possibilidade de procurar um emprego, sim, mas não é aconselhado. Segunda pergunta, sobre os idiomas. É possível, vindo na Telecom Paris, cursar disciplinas apenas em inglês, ou apenas em francês, ou misturando os dois, francês e inglês. Como falei, se você cursa disciplinas apenas em inglês, você terá uma oferta reduzida, mas no caso, claramente, vamos exigir apenas como dizer, um atestado de nível em inglês, não em francês. E vice-versa, se você estuda disciplinas apenas em francês, não vamos exigir um certificado de nível em inglês. Mas isso é a regra da Telecom Paris. Depois tem a regra da UFS. A UFS exige, para quem vai estudar nas escolas francesas de engenharia, um nível mínimo em francês. Ou seja, no caso, você terá de qualquer forma que alcançar esse nível. Bom, imagino que a professora Zezé poderá explicar melhor depois qual é esse nível para a UFS. Então, mesmo que você quer cursar apenas disciplinas em inglês e que você acha nas disciplinas ofertadas em inglês sua felicidade, você terá então que ter esse nível mínimo em francês. Outra coisa que eu gostaria de dizer, porque é muito importante, mesmo que você venha na Telecom Paris para cursar disciplinas apenas em inglês, para obter o diploma, você terá que alcançar um nível mínimo em francês. Isso é obrigatório. Na França, para obter o diploma de engenheiro, tem que obter um nível mínimo de francês, que é um nível B1 adquirido. Ou seja, na verdade, você tem que chegar ao nível B2 para poder obter o nível obter o diploma de engenheiro. E isso se você estudou somente no idioma não francês. Ou seja, se você estuda misturando francês e inglês, você terá que adquirir um nível B2 adquirido no mínimo, ou seja, alcançar de fato o nível C1. Ou seja, digamos, se você chegar na escola sem saber nada de francês, em 2 anos você vai ter que chegar no mínimo a um nível B1 adquirido. Já tem trabalho. Ok. Bom, tem uma pergunta de Gabriel, talvez você pode precisar sua pergunta. Há alguma diferença entre mobilidade e o intercâmbio simples? Se você pode falar, Gabriel. Bom, não vejo Gabriel, ou ele fica mudo.
Não entendi bem a pergunta, de fato. Como eu expliquei, tem duas possibilidades. Tem o intercâmbio simples, seja, você vai na Telecom Paris para cursar um semestre ou no máximo 2 semestres. No caso, você então vai obter créditos que você vai poder revalidar depois na UFS para seu diploma da UFS, mas você não terá um diploma na Telecom Paris. E a segunda possibilidade é o duplo diploma, e no caso você vai para estudar durante 2 anos na Telecom Paris, e você volta depois na UFS para terminar o curso na UFS, e ao final você vai obter tanto o diploma da Telecom Paris como o diploma da UFS. Eu queria perguntar se tem como, após você ser aprovado em um processo seletivo, de ficar 1 ano no máximo, simples, estando lá na França, teria como mudar para esse de duplo diploma ou não? Não, isso é uma regra da Telecom Paris. O fato que os processos seletivos são diferentes. Para um intercâmbio simples, é um processo bem mais simples que eu apresento. Bom, digamos, os documentos que tem que apresentar são mais ou menos os mesmos, mas não tem entrevista, ou raramente tem entrevista. E o júri na Telecom é um júri mais simples também. Então, considerando que os processos de admissão são diferentes, não aceitamos uma mudança de estatuto do aluno depois de um intercâmbio simples. Ou seja, você, se você quer pensar realmente essa possibilidade de duplo diploma, é melhor decidir logo e não esperar, então, uma possibilidade de mudar de estatuto uma vez na escola. Entendi. E para conseguir passar no processo seletivo de ter o duplo diploma, tem algum requisito de, por exemplo, não ter reprovado em alguma matéria, ter coeficiente de rendimento mínimo? É difícil dizer, não definimos a priori um coeficiente de rendimento mínimo ou ausência de reprovação. Claramente são fatores que vamos olhar de perto, mas às vezes acontece que tem uma boa razão para ter tido uma reprovação, ou seja, se tem uma reprovação ou duas, não significa necessariamente que o aluno é ruim. Se todo o resto é excelente, pode ter boas justificações para isso. Então, claramente, tomamos em conta esse fator, mas o fato de ter uma ou duas reprovações não é em si eliminatório. E o coeficiente de rendimento é também uma coisa um pouco relativa, então é difícil dar assim um limiar, digamos, acima do qual teria que estar. E isso serve para tanto o programa de intercâmbio simples quanto o de duplo diploma, não é? Sim, bom, digamos, o processo é um pouco menos rigoroso no caso do intercâmbio simples, mas serve para os dois, porque é importante entender, bom, claramente para o duplo diploma queremos os alunos excelentes, os melhores alunos, mas para o intercâmbio simples não queremos criar frustração para os alunos, ou seja, se você chegar na escola e que você não tem o nível para cursar em boas condições as disciplinas, não adianta, serve de nada. É frustrante para você, é frustrante para os professores também. Então, queremos evitar isso. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente, para o
A apresentação vai ficar disponível, né? Sim, bom, vejo que tem um comentário do professor Moises. Por favor, comente da experiência ao longo dos anos em relação aos alunos da UFSC. Muitos acham que toda essa oportunidade está muito fora da capacidade, da realidade deles. Bom, a Telecom Paris tem experiência de cooperação com universidades brasileiras faz mais de 20 anos. Fui só ainda um ator desse desenvolvimento, então temos hoje cerca de 10 acordos de duplo diploma com universidades brasileiras. Então temos uma experiência grande sobre isso. Bom, eu vou falar mais agora sobre a experiência com os alunos da UFSC. O que eu quero dizer é que todos os alunos da UFSC que vieram na Telecom Paris para duplo diploma obtiveram bons resultados e então quem tem resultados muito bons ou excelentes na UFSC não tem por que ter medo de viver essa experiência. Claramente tem que trabalhar muito, porque o que vai ocorrer é que vocês vão ter que estudar utilizando um outro idioma, que seja inglês ou francês. Vocês vão ter que então, se adaptar a métodos de trabalho diferentes, a um ritmo de trabalho diferente. Também, talvez, alguns fatores culturais diferentes, mesmo que, digamos, a cultura francesa e a cultura brasileira não sejam tão distantes, mas isso existe. Então, quer dizer que tem um período de adaptação necessário. Qualquer seja a pessoa, vai precisar talvez de 2, 3, no máximo 6 meses para se adaptar. Então, se posso dar um conselho, é olhar bem, digamos, se você for aceito, olhar bem o que vai ser cursado, quais são as disciplinas, quais são os pré-requisitos das disciplinas, e você pode já se preparar, verificar que você tem esses pré-requisitos, ou se não trabalhar aqueles pré-requisitos, se tem algumas lacunas, para chegar nas melhores condições, e depois não tem por que ter medo, tudo dá certo. Tem uma pergunta, são quantos alunos por ano em média? De fato, não tem um número. É importante ver que a Telecom Paris faz uma seleção de alunos à escala mundial. Não tem duplo diploma, você tem alunos também que fazem candidaturas livremente, digamos, fora de convênios. No primeiro ano da escola temos possibilidades limitadas. No segundo ano não tem hoje um limite, digamos, não temos alcançado o limite. Ou seja, a seleção se faz sobre a qualidade dos alunos e não sobre critérios quantitativos. Então, se um ano tem 5 alunos ou mais da UFSC que merecem ser aceitos, admitidos na Telecom Paris, não tem problema, podemos aceitar 5 alunos. Se o outro ano tem 0, terá 0. Talvez será diferente com outras universidades. Quanto ao número de alunos brasileiros que vêm a cada ano na escola, também varia muito de um ano para outro. Bom, tem muitos fatores que podem explicar isso, eu não tenho tempo de detalhar isso agora, mas pode variar, digamos, entre 2, 3 alunos em duplo diploma, por exemplo, até uns 15 alunos em duplo diploma. Varia muito de um ano para outro. Pergunta de Júlia. Em ambos os programas de intercâmbio, os alunos precisam estar pelo menos no 5º período da faculdade inicial, na UFSC nesse caso. Para candidatar-se e para chegar
na escola 7 semestres cursados. É importante porque significa que você tem estudado já, digamos, a maioria dos pré-requisitos para poder acompanhar os cursos em boas condições. De Fernanda, como o intercâmbio está lidando com a pandemia e o fato da maioria dos estudantes brasileiros ainda não terem sido vacinados. Bom, também na França, a maioria dos alunos não foram ainda vacinados. Agora tem a possibilidade, mas, digamos, se olharmos hoje, a maioria deles não são vacinados. Eu mesmo vou ter a segunda vacina no sábado, nesse sábado. Então, o processo está em andamento. Enfim, claramente a situação na França hoje está bem melhor do que a situação no Brasil, mas ninguém pode prever o que vai ocorrer nos próximos meses. Tem agora o variante Delta, certamente vocês ouviram falar, aquele que vem da Índia, que está se desenvolvendo rapidamente e como, bom, também, digamos, os dispositivos para de uso de máscara e outras coisas estão um pouco relaxados agora. É possível que, de novo, tenha uma nova onda, mas bom, vamos torcer para que não ocorra, mas ninguém sabe. Na França, um pouco mais de 50% dos franceses já foram vacinados, ou pelo menos receberam pelo menos uma vacina, uma injeção. De fato, o problema hoje para os brasileiros, mas isso vale para quem deve vir no próximo mês de setembro, e que, enquanto não tem possibilidade de obter um visto. Ou seja, as fronteiras são ainda fechadas e bom, não temos informação sobre a reabertura para os alunos das fronteiras. Mas, bom, com o desenvolvimento das vacinas, podemos considerar que daqui a um ano o problema será resolvido e que então não teremos mais esse problema. Quanto ao ensino na escola, bom, este ano o ensino foi, dependendo dos momentos, em modo híbrido, seja presencial com distancial, ou totalmente distancial, e, de novo, nesses últimos meses, em modo híbrido, seja misturando presencial e distancial. E a expectativa é voltar a um modo principalmente presencial em setembro. Mas sabemos claramente que tem alunos estrangeiros que não terão possibilidade de vir desde o mês de setembro. Então, teremos que manter também possibilidades de ensino à distância em setembro, talvez outubro. Outra pergunta? Não, só completar, na verdade, o nível de francês que é aqui no Brasil, na UFES, por exemplo, é B1, e a Bolsa CAP estava exigindo até B2 na última edição. Então, é importante estudar francês aqui. Sim. O que posso aconselhar, mesmo se você pretende cursar disciplinas em inglês, é melhor chegar com um nível razoável em francês, porque também assim você poderá aproveitar melhor da vida na França. Porque você não vai viver apenas no campus, onde todo mundo pode falar inglês, mas você pode aproveitar, talvez vai querer viajar na França, e no caso, é bom saber falar francês, se você quer comprar o baguete, por exemplo, você vai precisar falar francês.
Bom, aparentemente não tem mais pergunta. Bom, como eu expliquei, se tem depois outras dúvidas, perguntas, pode escrever para nós. Bom, claramente pode também contatar os professores na UFSC, o Serviço de Relações Internacionais. Então, espero que teremos muitas candidaturas da UFSC, que seja no próximo mês de setembro ou nos próximos anos. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Acho que é excelente. Hein? Última Agradeço pergunta. muito, Anderson. Perdão, um atraso. Todo ano abre? Sim, todo ano abre. Perfeito. A menos que tenha uma crise mundial ainda maior do que temos nesses 2 últimos anos, todo ano abre. Perfeito, perfeito. E é sempre nesse período, né? No meio do ano. Ou não necessariamente? Sim, eu não expliquei por que fazemos o processo então entre setembro e novembro. A razão é que para poder apresentar as melhores candidaturas para o programa EFEL, tem que fazer nesse momento, ou seja, a data limiar para o programa EFEL, para então, propor as candidaturas, é a primeira semana de janeiro. Então, não tem como fazer em outro momento do ano. Se não, bom, tem, digamos, para quem não se preocupa de ter ou não uma bolsa, às vezes fazemos também um processo entre abril e maio. Tem também essa possibilidade que combina talvez melhor quando tem com o programa Baraftec. Então sem a bolsa abre até um pouco antes, mas com a bolsa é nesse período mais ou menos, né? Sim. E também preferimos fazer então entre setembro e novembro porque deixa mais tempo para o aluno também estudar o francês para chegar com nível já Sim. em francês. Melhor. Exatamente. Obrigada. De nada. Então, muito obrigado. Se não tem mais pergunta, então vamos encerrar esse webinar. Então, bom dia para vocês. Bom dia e obrigado novamente.